Paulo Trevisan, responsável pelo design e arquitetura da Pininfarina. Eu trabalho desde 2000, são quase 18 anos na empresa. Antes disso eu era um fã dessa história, que tem 88 anos, que continua evoluindo, procurando o futuro e misturando design que vai da Ferrari, Maserati, mas é prédio, é uma caneta, é um relógio, é toda vez um desafio diferente. Estamos falando de seguir mais de uns 200 projetos fora do lado automotive no mundo inteiro, então é uma aventura bem interessante. É uma responsabilidade forte, né? Você olha para o passado, eu ainda adoro passear na Itália, no museu da Pininfarina, ver as coisas que foram feitas. Ainda olho todos os projetos antigos, olho para trás bastante, porque a história que foi feita, né? Falamos de 88 anos, eu não conheço, acho que não existe uma outra empresa de design que conseguiu continuar na sua história. Normalmente é ligado a uma geração. Na realidade, na Pininfarina já está nascendo a quinta, a quarta já está entrando dentro da empresa. Tem esse lado da família. Mas é uma grande fortuna esse bagalho cultural, essa história que foi feita, o limite. Mas o engraçado é que, na realidade, a Pininfarina é feita de inovação. Você não pode copiar o passado, que ele não vai funcionar hoje. Então, o que a gente copia, o que a gente aprende, é a atitude, é como olhar para o futuro, é como você interpreta os elementos. Então a gente tem valores, os valores eles seguem os mesmos, mas as linhas, os traços, a resposta, ela muda muito. E a gente está numa posição privilegiada, porque a gente trabalha com desenho de produto, desenho de arquitetura, desenho de meios de transporte, desenho de eletrônicos, e a gente conhece, e na realidade a gente está desenhando sempre a mesma coisa. Algumas vezes me perguntam, mas como é que vocês conseguem desenhar uma Ferrari, desenhar uma caneta e desenhar um edifício? Mas no final tudo é o mesmo elemento e é uma comunicação. Então a primeira coisa que a gente faz antes de começar a desenhar com a caneta e tudo, é entender esses valores, entender o mercado, onde a gente está localizado, quais são a mensagem importante que a gente quer transmitir com o nosso projeto. E é ali que se desenha e se constrói tudo em volta, criando um experience, né? Agora todo mundo está falando sobre esse experience. Isso eu acho que a Pininfarina tinha entendido já desde o começo. A gente gosta de entender qual que é o sonho que vai ser realizado. Quando você chega de longe, como que você vai ver, vira a rua, e qual que é a primeira perspectiva que você vai ver do edifício, a segunda vai descobrindo, chega na garagem, que a gente já adora colocar uma tensão maior, né? É uma das primeiras entradas, e aí você vai descobrindo, né? Ir dentro do elevador, abre o elevador, qual que vai ser a primeira impressão, o cheiro, a luz, o material, o tato, e por aí adiante. Então é uma história, é quase como a gente faz esse filme na nossa cabeça. Depois a gente tem um grande truque, né? A gente trabalha em equipe. A gente é um time sonhador, com diferentes know-hows. A gente até deu um nome, né? O cross-fertilization. Então, o que aprende de um lado puxa para o outro, e essa contaminação junto sempre com o nosso cliente, que a gente põe dentro do time de trabalho. No lado da arquitetura, a gente adora trabalhar com arquitetos locais, decoradores locais, para misturar, para ter essa contaminação que a gente acha que seja positiva e que é a única maneira para você conseguir elevar o resultado dos projetos. Tem uma frase bem interessante do Paulo Pininfarina, né, presidente da empresa, que ele diz que o objetivo do design é humanizar a inovação. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a inovação é bem interessante, ela tem um percurso e tem um caminho. A humanidade tem um percurso e tem um caminho. E a gente tem que interpretar o quanto e como eles cruzam. E como isso pode realmente ajudar a uma vida. Normalmente, como eu disse antes, para criar essa experience, né, esse momento especial.
Eu até brinco com o time de design com algumas frases, né? E uma delas é que a inovação, a tecnologia é que nem uma medicina. Você tem que tomar quando precisa, com a dose correta. Então, algumas vezes poderia ser fácil. A gente está em contato com empresas de busca, de tecnologia, de inovação, e é incrível aquilo que poderia já ser feito hoje no mercado. Mas se o mercado não está pronto, não faz nenhum sentido. A gente olhar para a história, tem muitas inovações que foram lançadas no momento errado. Então é realmente, antes, entender o que é necessário e utilizar a dose correta para criar essa emoção. O muito de um, muito do outro, no final não cria esse equilíbrio, que é a busca do design. É um desafio que a gente adora pegar e buscar. Né? Algumas vezes me perguntam, né, o que é design, mas tem design, esse projeto tem um valor a mais que é o design, e que para mim design quer dizer pensar, quer dizer o projeto, quer dizer entender os problemas e fazer uma interpretação. Eu não vejo nada que pode existir sem isso. Eu acho que muitas pessoas fazem design provavelmente sem saber que este é o nome. A inovação é um instrumento, é uma ajuda, quer dizer olhar para frente, é fazer um passo a mais. Vai ver que eu sou designer, vai ver que esse é o meu sonho, né, a minha visão, mas eu acho que não existe nada sem um design, um pensamento e tudo. A gente tem um lado instintivo, mas tem um lado do cérebro, do cálculo, do raciocínio, dos elementos. E quando isso mistura junto, esse tipo de pensamento, eu acho que isso cria o que a gente pode se chamar de inovação. Isso pode criar o ver além, né, das coisas e conseguir ir para frente. Então, eu vejo o design como pensamento, então eu acredito que é importante que a gente pense bem antes de fazer qualquer coisa. A gente é chato, a gente gosta das coisas que sejam perfeitas. E a perfeição, ela nunca está ali, ela tá sempre perto, né? A gente tenta tocar, mas aí você vai aprendendo, né? E toda vez a gente faz um projeto novo, a gente aprende outras coisas, e acaba o projeto, a gente já está olhando para o próximo e tentando melhorar ele ainda. E tem a sociedade que está mudando, e eu acho que a paixão do designer, a paixão da Pininfarina é essa de apresentar, olhar a sociedade. Eu acho que é um amor pelas pessoas, pelo aquilo que acontece, e tentar participar e estar lá, junto, criando produtos, criando histórias, criando essas experiências e cada vez, né, alinhada com esse movimento geral, que a gente vê de uma maneira muito positiva. É um desafio e é um prazer incrível. É uma resposta difícil de dizer porque ela está em contínua evolução. Mas a gente acredita que agora a tecnologia ela tem que ser abinada com a natureza, ela tem que ter um respeito incrível pelo aquilo que é o nosso ambiente. De novo, né, ela parece uma frase feita, mas não é. Está muito interessante agora a captação de energia por vários diferentes modos. A Pininfarina está sempre buscando qual que é o próximo. Por exemplo, quando eu entrei na Pininfarina, quase 18 anos atrás, já tinha vários carros elétricos que estavam rodando ali na empresa, fazendo teste, tudo, analisando. Hoje, se você for na Pininfarina, a gente está construindo um carro a hidrogeno. Então, a gente, com um braço, estamos visionando o futuro mais longe, com o outro no presente, tentando fazer com passos de tamanho correto, alinhados com aquilo que o mercado é pronto a ser recebido, e, não sei, o terceiro braço olhando para trás e sempre lembrando as coisas importantes que foram feitas e com o máximo respeito, porque não é só uma responsabilidade de fazer um projeto hoje, mas é a responsabilidade de ver como este projeto feito hoje, ele vai estar daqui 20 anos, 30 anos, 40 anos no mercado. Então,
Esse é um pouco por que a gente gosta de olhar tão longe no futuro, que a gente imagina que até algumas coisas que estamos fazendo hoje, elas vão estar lá e a gente gosta desse long lasting. A Pininfarina hoje ela está crescendo. Ela é sempre uma empresa com a presença da família Pininfarina dentro. Antigamente o design, a criatividade era somente feita na Itália. Agora a gente começou nos Estados Unidos, temos um escritório na Alemanha que faz engenharia, temos escritórios na China, estamos abrindo outros escritórios no mundo. A gente está alargando a presença, né? E um grande desafio é manter a qualidade, a paixão, a visão em todas as coisas que a gente faz. Então esse é um pouco a nossa transformação também interna. E por que isso? Por que a gente está fazendo? Não é questão só de business ou de dinheiro. É realmente porque a gente percebeu que quando estamos mais perto do projeto, quando a gente consegue seguir, né, com um contato mais próximo, a gente consegue entender melhor o mercado e conseguimos elevar a qualidade. Então, é um pouco, essa é o nosso novo desafio, de conseguir criar uma internalização ainda maior da Pininfarina, mas mantendo sempre aquela alma que caracterizou a Pininfarina desde os primeiros dias da formação dessa empresa. A Pininfarina e o Brasil tem uma história longa, na realidade, né? O mesmo fundador da Pininfarina, muitos anos atrás, ele viajou e tem um pessoal realmente super interessante, fazia todos os diários de viagem e tudo. Tem fotos dele olhando a cidade, a evolução do Brasil, e ele até escreveu como essa cidade seria uma das cidades mais importantes no futuro. É incrível, né? E o Paulo Pininfarina, o presidente também, é muito fácil trazer ele no Brasil, adora vir aqui. Eu acho que tem uma questão cultural ou de gosto, de paixão muito semelhar. Então, a gente acredita fortemente que o Brasil seja um mercado interessante para a Pininfarina, tem muita coisa a ser feita, mas quando os valores, né, esse lado emotivo, o gosto, as prioridades, de alguma maneira, são muito parecidos com aquilo que a Pininfarina faz. Mas, com certeza, a nossa ideia é de aumentar a nossa presença no mercado brasileiro. Hoje estamos com projetos em São Paulo, em Balneário, aqui na área de Santa Caterina, desenhamos barcos para o Brasil e estamos já imaginando alguns novos projetos que sairão em breve também. Pininfarina, 88 anos e ainda uma empresa jovem que olha para o futuro como uma criança.